Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula. E neste domingo você confere o quadro Opinião com o professor Altair Tavares. Hoje no quadro Opinião do Intervalo de Aula vamos debater o pós-eleitoral, ou então o terceiro turno da eleição. O quadro Momento Especial com a professora Ana Beatriz. Hoje nós vamos falar sobre altas habilidades, superdotação. E Tubo de Ensaio com o repórter Bruno Haringel. Olá, eu sou Bruno Haringel e hoje trago para você uma novidade aqui do programa Intervalo de Aula. É o quadro Tubo de Ensaio. Tudo isso você confere agora, aqui no Intervalo de Aula. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, bom dia! E nesse primeiro bloco nós temos estreia do quadro Tubo de Ensaio. Ele é produzido pelos alunos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo da Faculdade Araguaia, que oferece o programa Intervalo de Aula. As produções estão fantásticas, se eu fosse você, não perderia. Olá, eu sou Bruno Haringel e hoje trago para você uma novidade aqui do programa Intervalo de Aula. É o quadro Tubo de Ensaio. Nesse quadro, você vai acompanhar algumas das produções dos alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do 4º e 5º períodos aqui da Faculdade Araguaia. Bom, já se sabe que as belezas naturais do Brasil são sempre uma referência fora e dentro do país. Olha só o filme que o pessoal de 5º período de Publicidade e Propaganda da faculdade preparou para você. Dizem que sou ignorante. Muito sexy Para ser levado a sério. Acho que é porque sou jovem E de fato, bonito. Essa é a primeira impressão. Conforme nos conhecemos, vai notar que Estou sempre sorrindo. com problemas ou não. Que estou sempre em festa. Porque sou forte e quase Inabalável. Desde o início, sou eu mesmo. Antes até que alguém me descobrisse. sou grande, meu abraço é capaz de acolher qualquer um. Ah, e sempre foi assim. Sou próspero. guardo riquezas desconhecidas. Talvez até por você. E não pense que sou orgulhoso ou soberbo. Afinal, o que eu quero mesmo é que você descubra. Todo o meu valor. Porque sou o Brasil. E E brasileiros brasileiros são assim. This is the real Brazil. And Brazilians are like this. Brazil, sensational. E a galera da Publicidade e Propaganda resolveu retratar o preconceito em suas diversas formas. Dá só uma olhada.
altura. Sei lá, piadinhas, apelidos, bullying mesmo. Na escola, em casa, com os amigos. A realidade é que eu tenho muita dificuldade de me relacionar, porque eu sempre penso que não tem motivos para que alguém se interesse por mim. O conheci no curso de inglês. Quando vi pela primeira vez, ele estava de blusão azul, calça jeans e tênis preto. Lindo como sempre. Tudo bem, mas e a altura dele? A altura? Ah, a altura dele. Até nisso ele é perfeito. Enquanto você se martiriza tentando alcançar o padrão ideal ditado, alguém te valoriza e te ama, porque você é exatamente como você. Bonito mesmo é ser você. Aceite-se. Já deu para perceber que as aulas práticas dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Faculdade Araguaia têm dado resultado. Nas próximas semanas eu volto com mais produções para vocês. Até mais! Nossa, muito legal essas produções aí dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo da Faculdade Araguaia, não é mesmo? E você que deseja aí cursar um dos cursos da Faculdade Araguaia, aqui vai o nosso endereço eletrônico para você entrar, pesquisar o curso e escolher. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem a educação. E agora, o quadro com o professor Altair Tavares vai discutir política e educação no quadro Opinião. Hoje no quadro Opinião do Intervalo de Aula vamos debater o pós-eleitoral, ou então o terceiro turno da eleição. Olá, amigos aqui do Intervalo de Aula. Estamos juntos mais uma vez para dialogar sobre política, sociedade e também abordando o tema que está presente, no nosso dia a dia, que é a eleição para presidente da República, notadamente, e essa ideia de que o pós-eleitoral trouxe, de certa forma, uma perspectiva de uma espécie de terceiro turno da eleição. Então, vamos analisar este cenário, mas vamos partir do princípio de que tivemos, logo depois do resultado da eleição, algumas manifestações pelo país. Essas manifestações, mesmo que em volume elas tenham sido, de certa forma, pequenas, considerando com outras manifestações que tivemos no país em 2013, elas foram abordadas pelos meios de comunicação, foram acompanhadas com bastante ênfase e estão presentes na opinião pública. Uma dessas manifestações trouxe uma ideia, na minha opinião, um pouco preocupante. Pouco não, muito preocupante. A ideia
de uma manifestação feita na porta do Exército Brasileiro, e essa manifestação pedia a volta dos militares ao poder, a volta do militarismo. Pensei, então, sobre isso, né, de como a parte da sociedade reage depois dessa eleição para presidente da República, que foi a mais disputada, né, de todos os tempos na atualidade. Ora, pedir a volta dos militares, fazer uma manifestação em frente a um quartel militar, conforme a gente pôde acompanhar, não me parece ser algo carregado de coerência para a real necessidade do país hoje. A política tem uma situação importante, que é a interação entre eleitores e os que governam, os políticos, estando ou não em cargos políticos, estando ou não dentro de direções partidárias. Essa relação, ela evidentemente tem aí entrelaçamentos, tem uma simbiose, né, tem uma mecânica de influência. Mas, convenhamos, defender a volta dos militares no país não me parece ser algo que valorize a nossa democracia. Daí que talvez tenha sido coerente, né, este discurso de que a ideia da volta dos militares, e aí, juntando com isso, a ideia do impeachment da presidente, Dilma Rousseff, ou seja, o impedimento dela, tem essa característica de terceiro turno, conforme os aliados de Dilma Rousseff colocaram hoje para o país. Mas também a expressão terceiro turno é uma reação que também é carregada, né, de uma certa veia política, para tentar desqualificar esta situação. E durante os últimos dias, a presidente Dilma Rousseff veio, né, reforçar esse discurso de que o resultado da eleição está aí, ao perdedor cabe a tarefa de ser oposição, ao ganhador cabe a tarefa de governar, de representar os interesses do país. Portanto, amigos, nós temos que fazer aí uma análise sobre até onde vai, né, essa animosidade, até onde vai essa perspectiva, principalmente considerando esta ação contundente de alguns grupos na nossa sociedade em um discurso bastante, digamos, radical, mas como elemento novo, e até alguns estudiosos aí das ciências políticas têm trazido, um elemento novo que é o componente de um discurso de direita, ou seja, um discurso muito radical, considerado de direita. Convenhamos, né, fazer a volta ao militarismo não tem hoje nenhuma razão, não há nenhuma lógica quanto a isso. A democracia brasileira, apesar de todos os seus percalços, ela vai bem. A democracia brasileira tem, através do processo eleitoral, tem sido respeitado, tem sido valorizado, e nós podemos até questionar, a nossa democracia, ela é perfeita? Não. A nossa democracia precisa de aperfeiçoamento. E isto é importante, né, para a nossa sociedade. Aperfeiçoar a democracia. Esta é uma grande meta para a sociedade, uma grande meta para a política. E eleição se faz em eleição. E ponto. Obrigado a você. Foi muito bom dialogarmos aqui mais uma vez no intervalo de aula. Até semana que vem. É isso aí, as reflexões do professor Altair Tavares são sempre muito pertinentes, não é mesmo? Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir. Cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar,
Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E no quadro Momento Especial, a gente vai discutir superdotação. Veja só com a professora Ana Beatriz. Bom dia! Bem-vindos a mais um Momento Especial. Hoje nós vamos falar sobre altas habilidades superdotação. Este grupo de pessoas também faz parte das necessidades educacionais especiais e nem sempre é reconhecido como tal. Em relação aos mitos referentes aos superdotados, um principal é aquele que diz que eles nasceriam prontos, ou seja, já com aquelas habilidades que eles têm em maior grau desenvolvidas e que que seriam inatas no sujeito. Não seria reconhecido socialmente como uma habilidade pronta e que o sujeito não necessitaria nenhum suporte para desenvolver. O ser humano é um ser que se desenvolve em sociedade. Então é um mito dizer que qualquer ser humano nasceria pronto. Todo ser humano hoje, assim, é reconhecido, ele tem uma potencialidade, pode ter até uma tendência geneticamente com uma propensão ao desenvolvimento de certas habilidades, mas se ele não encontrar na cultura um meio suficiente para o desenvolvimento dessa tendência, ele também não desenvolverá. Então, o superdotado, para ele desenvolver essa superdotação, ele necessita de um suporte na cultura. Não há nada assim determinado que ele nasça pronto a se desenvolver. Biologicamente, isso não se determina. Outra questão, e que isso também tem a ver com o primeiro aspecto que abordamos, dessas pessoas serem consideradas na sociedade muitas vezes como uns super-heróis. Há pesquisas, inclusive, com este público, que tanto as crianças ou jovens, sobretudo na escola, quando tem esse rótulo do nerd, do superdotado, daquele CDF, do Caxias, do mais estudioso, eles mesmos não gostam de ser vistos, de serem etiquetados assim, como pessoas, como alunos, como colegas, né, em relação aos seus pares, que sejam diferentes dos demais, ou que sejam aqueles alunos que nem precisariam dar aula, que eles dariam conta de assimilar com tanta facilidade o conteúdo, que não precisariam de nenhum suporte, que sequer precisariam estudar, e que passariam ali no vestibular ou nas provas sem qualquer esforço. Outro mito é a ideia de que este superdotado é sempre um gênio acadêmico. E nem sempre. Há pessoas com altas habilidades, superdotação, cujas habilidades não se manifestam especificamente na área do estudo acadêmico, na área da escola. Então, se temos
um jovem, uma criança, que desde cedo apresenta uma facilidade musical e ela aprende, tendo as condições sociais ali disponíveis, a tocar um instrumento de ouvido. Ela tem uma alta habilidade, um alto potencial nesse campo específico. Que hoje, assim, na educação, até numa tentativa de desconstruir esses estereótipos em relação àquela pessoa considerada, né, assim, mais dotada em um campo específico, tentar retirar esse rótulo de super, aquele estigma do superdotado. Então, hoje na educação, na área das necessidades educacionais especiais, se utiliza o termo altas habilidades / superdotação. Então, em muitos campos, às vezes, quando o sujeito tem uma alta habilidade que não é supervalorizada num contexto cultural, esse indivíduo também acaba ali sofrendo com isso. Quer dizer, ele quer se desenvolver e não encontra um suporte social adequado. Então, o que é a confusão isso? Do gênio versus o prodígio. Falando dos prejuízos que advêm da não intervenção, em primeiro lugar, o prejuízo para o próprio indivíduo. Quer dizer, aquele indivíduo ali, ele tem aquela curiosidade, a alta habilidade ali em potencial, mas para o potencial ser exercido e virar de fato todo aquele desenvolvimento que ele tem, que ele já se sugere, ele precisa do meio. Então, se não tem um meio para isso, pode-se gerar uma grande probabilidade de uma personalidade mais ansiosa, mais frustrada, mais retraída. E com isso que pode acontecer ali situações de bullying, situações de problemas de comportamento, de desatenção. Então, é muito comum falar assim, nossa, mas ele aquele aluno, ele é desatento, ele é hiperativo. Na verdade, ele está requerendo, muitas vezes, uma atenção à sua alta habilidade. E com isso, toda a sociedade, toda a cultura, e a começar da família e da sala de aula, acaba em prejuízo também por não reconhecer, né, e não aproveitar o potencial dessas pessoas, desse filho, desse aluno, para o desenvolvimento a começar daquele meio. Isso precisa ser reconhecido ali como tal, que não é nem um sujeito que nasce pronto e também não é aquele de falar assim, isso não existe, isso é produto do meio. Então é importante ali que haja assim, o reconhecimento e que isso não sirva a uma discriminação como se isso fosse uma excludência dos demais, pelo contrário. A potencialidade ali desse sujeito, ela deve, tanto quanto possível, ser colocada a serviço ali do bem comum e nenhuma necessidade desse sujeito assim ser excluído. Pelo contrário, é ele desenvolver aqueles potenciais numa coletividade e auxiliando também ali os seus pares à participação, ao maior interesse e à criatividade. Então, entendemos ali assim que um assunto assim é polêmico ainda por ser novo e por não ser algo simples e ainda em discussão ali do próprio conceito. E vale lembrar ainda aos nossos desafios, que essa característica de alta habilidade e superdotação, ela também não exclui a presença no mesmo indivíduo de uma outra necessidade educacional especial. Por exemplo, é comum se identificarem altas habilidades em pessoas com deficiência. Então, aquela pessoa ali precisaria ali de um duplo atendimento dentro das necessidades especiais. E um caso ali assim recente é de uma pessoa ali, essa Judith Scott, recentemente ali nos Estados Unidos, uma artista plástica surda e com síndrome de Down, que passou 30 anos numa instituição, praticamente assim, fora de um convívio social,
e que depois ali desses 30 anos que ela foi retirada da instituição por sua irmã gêmea, essa irmã a incentivou a um convívio numa escola de arte, e essa moça, né, ela despontou para um talento artístico na área de escultura, com fibras, materiais, lãs, linhas. Ela pegava objetos do cotidiano e fazia costura com fibras. Quer dizer, assim, uma prova assim, ali que não tem idade e que não tem necessariamente a equivalência com um QI elevado, como também assim, né, um outro mito ali assim, a ser quebrado, e também nem necessariamente da pessoa ter um elevado número de aulas num campo específico para poder se desenvolver. Então, certas coisas ali assim estão assim abertas, postas ao mundo nesse campo ali das diferenças e que servem ali assim à nossa reflexão e ao desenvolvimento conosco mesmo de nossa potencialidade e, por que não dizer, de nossas habilidades. É isso aí, muito interessante como a professora Ana Beatriz aborda aí esse tema, né, que é superdotação. Muita gente não tem, assim, a noção do que é a superdotação e onde se insere, né, como educação especial. Interessante, muito mesmo. O nosso programa fica por aqui, no domingo que vem tem muito mais. Até lá! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.